ainda, né? Lá ainda existe muito isso, no Egito, né? Também. No Líbano, vide a situação do Líbano, né? Infelizmente, oremos pelo Líbano, gente, que lá em Beirute, a capital, teve aquela explosão de grande magnitude, muita gente desabrigada. O governador do Líbano disse que a cidade teve um prejuízo de 5 bilhões de dólares, né? Então, olha o prejuízo disso. Você imagina se isso acontece em São Paulo, por exemplo. É catastrófico. Você imagina lá, pessoal sem emprego agora, além de pandemia, acontece uma coisa dessa. Então, para a gente ver como que são as coisas lá. Claro que não foi decorrente de guerra isso, mas foi decorrente de uma falta de responsabilidade, né? E as guerras, na verdade, elas também pode-se dizer que são por causa disso. Às vezes não consegue se entender e dá no que dá. Mas nessa época aqui, era muito constante. Então, por essa razão, como eu disse, as cidades elas eram construídas assim, era para dificultar o acesso inimigo. As cidades elas eram literalmente incrustadas na pedra, né, no alto de montanhas. E até construída em meio de cordilheiras, como eu disse, para pensar em segurança. Então, é essa visão que o salmista ele tem quando ele escreve o Salmo 125. E o Monte Sião, como eu disse, ele abrigava o templo original. Então, e lá ficava o sinal, né, da aliança de Deus com o povo. Então, e como eu também falei, Jerusalém, ela também era já construída numa região montanhosa para visando ali uma proteção. Oi, alguém quer falar? Apareceu aqui para mim? Não. Então, continuando. Então, eles adotam essas figuras aqui no Salmo 125 para demonstrar a confiança que nós temos em Deus, né? Onde que está a nossa confiança? Onde que está o nosso socorro? Para que nós fiquemos como o Monte Sião, inabalável. É por isso que ele adota esse termo, né? E os perigos, eles também não vinham só do lado de fora, como inimigo, né? Eles também aconteciam de ter desvios dentro do próprio povo, né? Então, é por isso que ele fala lá no verso 5, que ele fala assim, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, né? Então, além de ter esses perigos de fora, né, de inimigos, de iminência de guerras, ainda haviam o povo que se desviava, o povo que ainda ia para o lado da idolatria. E isso é muito prejudicial porque acaba colocando dentro ali do povo idolatria e influenciando as pessoas que não tinham uma fé tão firme, né? Então, além de ter esse risco dos inimigos, ainda tinham a dificuldade dos que se desviavam e acabavam acontecendo de ter idolatria dentro do povo. A gente sabe que na história de Israel isso aconteceu várias vezes, né? De idolatria, esse problema da idolatria. Né? Então, para esse povo, o Senhor ele vai e emite um juízo. É por isso que ele fala assim, que ele vai levar juntamente com os malfeitores, né? É claro que essa idolatria, como também eu falei isso em outras aulas, né? Não é só em relação, trazendo para os nossos dias, a ídolos, né? Essa idolatria, ela pode ser em qualquer coisa. Então, você idolatra os seus bens, você idolatra a sua família, você idolatra o seu filho, você idolatra o seu diploma, você idolatra o seu conhecimento, e aí isso é colocado à frente, né? Então, o que é a idolatria? Idolatria é tudo aquilo que vai, na verdade, substituir Deus no seu coração, né? Você substitui. Então, você é um idólatra nesse sentido, não necessariamente a outros deuses. Então, você não vai ser como o Monte Sião, inabalável. Por quê? Porque essas coisas se abalam. Aí é que tá. Essas coisas se abalam. Se você coloca sua confiança nessas coisas, é aí que está. Isso se abala. Infelizmente, isso se abala, tá? Isso vai se abalar. Infelizmente não, felizmente, né? Porque se fosse infelizmente, aí que a gente ia ser idólatra mesmo. Mas essas coisas se abalam. Então, você não vai ser como o Monte Sião. Então, a gente tem que ter a nossa
confiança em Deus, né? É por isso que esse salmo é um salmo sobre fé, né? É um salmo sobre ter o seu coração no lugar certo. É aquilo que eu falei, a gente tem a tendência de crer na nossa capacidade financeira, de crer nos nossos títulos acadêmicos, de crer na nossa estrutura familiar. Então, eu tenho uma estrutura muito familiar muito boa, então não preciso de mais nada, né, tá tudo ok. No seu histórico religioso, não, eu sou uma pessoa extremamente religiosa, sou santo, vou na igreja tudo certinho, tal, né, já tô num nível, né, tô tranquilo, então tem gente que crê nisso. A gente crê muito em governo, né, a gente crê demais no governo, o que a gente vê muito isso hoje, infelizmente, e tudo isso se abala, tá? Pode acontecer, assim, gente, a gente tem que ser realista, tá? Pode acontecer coisas na sua família, a gente pode perder o emprego, pode acontecer, essas coisas acontecem, infelizmente elas acontecem. Não que essas coisas não sejam boas, são maravilhosas, essas coisas são graça de Deus na nossa vida, e você tem que usufruir mesmo. Trabalhe aí, usufrua muito com a sua família, usufrua mesmo, não tem nenhum problema. O problema é a gente falar assim, não, eu confio só nisso, isso é o suficiente, né? Então, esse que é o problema, mas é graça de Deus isso, então usufrua disso, né, do fruto do seu trabalho. Você trabalha, inclusive, para isso, né, para você dar um conforto para sua família e você também abençoar o irmão, né, não vamos esquecer disso, e abençoar o seu irmão, mas também para usufruir da sua família, né, vá viajar, né, faça os seus programas com a sua família, que isso é bênção de Deus, né. Depois de Deus, né, e tal, a sua família vem no segundo lugar no sentido não de idolatria, mas no sentido de você estar junto, né? De você estar junto. Isso é muito valioso. Mas não coloque a sua confiança nisso, no sentido de eu só preciso disso, não preciso de mais nada. Esse que é o erro, né? Então, o que acontece? Se tudo isso desaba, a gente desaba junto. Agora, se tudo isso desaba, mas você está em Deus, isso não desaba. É por isso que é um salmo sobre fé. Você tem fé. Se você está firme, você não desaba. Por quê? Porque é como você confiando em Deus, você é como um monte Sião, você não se abala, certo? Inclusive, e trazendo também uma análise, porque também a gente vê o salmista citando o Salmo 125, escrevendo o Salmo 125 e também escrevendo sobre montes, como a gente vê em várias partes da Bíblia. O exército de Israel, gente, ele nunca foi o mais, digamos assim, numeroso. Eles nunca foram assim a nação mais forte no sentido bélico, né? Não tinha muitas vantagens táticas. Não era uma nação muito rica ou uma nação forte demais. Você até vê lá em Isaías a forma como que ele fala lá no verso 41, 14, como que ele fala no diminutivo, né, do povinho e tal. Depois dá uma olhada em Isaías, capítulo 41, verso 14. Mas você lê várias histórias de Israel e esse povo vencendo, né, vencendo as batalhas, vencendo as guerras que eles eram acometidos. Então, a gente tem o tempo, como exemplo, né, o tempo de Juízo, de Sansão, de Otiniel, do Gideão. E também, acho que um dos mais marcantes, sem dúvida, do Êxodo, né? Do Êxodo. Porque eles eram extremamente dominados. Você imagina aí, no Êxodo e no Egito, o povo era dominado, 100% dominado. Não tinha nada, o povo era escravo, eles não tinham força bélica. Então, eles dependiam 100% de Deus para escapar. 100%. Tinha lá Moisés, mas Moisés era uma ferramenta. Então era 100%, não tinha força bélica. Como é que faz uma rebelião? Vamos sair aqui do Egito. Os caras tudo com armas e cavalos extremamente rápidos, não tem o que fazer. Só do jeito que foi mesmo para escapar. Sem uma dependência extremamente divina. Por quê? Eles não se abalaram por quê? Porque eles estavam como Monte Sião, não se abalaram. Porque a fé deles, a confiança deles estava em Deus, né? E todas essas histórias, elas se apontam para o mesmo caminho. A força de Sansão, ele não estava nele, né? Estava em Deus. Quando ele
derruba lá as paredes, né? Ele pede força, é Deus que lhe dá a força para fazer isso. A vitória de Gideão não teve só a ver com o número do exército dele, mas com a mão de Deus. Você vê lá que fala que a boa mão de Deus os entregou a nós. Você vê muito isso no Antigo Testamento. E como eu disse, o povo no Egito, uma dependência 100% divina. Uma dependência 100% divina. É por isso que esse salmo a gente pode tratar de fé e confiança. E uma dependência. Fé no sentido de você ter fé. Que se você ficar firme em Deus, você não vai se abalar. Então você vai confiar que você terá um socorro. E você admite que é dependente de uma força divina, certo? E como a gente tem insistido aqui, né, nisso, de que essa é um salmo sobre fé, Jesus ele disse o seguinte, lá em Mateus 6, capítulo 6, verso 21. Onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Esse é um versículo que eu gosto muito, porque é algo que a gente tem que refletir sempre, que às vezes a gente esquece, né? Onde que está o nosso tesouro? O que é o meu tesouro, né? Então, se o nosso tesouro ele for só os nossos bens materiais, então ali está o seu coração. Não cometa esse erro, porque você não vai levar nada disso, né? Então, até para quem não é cristão, não é uma coisa legal você ter o seu coração só nisso, porque você não vai levar nada. Essa é uma lição que não é só para nós, é uma lição para todo mundo, né? Onde que está o coração da pessoa, né? Então, a gente vê pessoas extremamente soberbas e assim por causa de bens materiais, porque elas menosprezam as pessoas por causa disso. O coração dessas pessoas está focado nisso. Então, esse é o tesouro delas. Se esse é o tesouro delas, vai ficar aqui. O tesouro delas não passa disso. Então, elas têm um coração e um tesouro que se abala. Né? Então, a gente tem que ter o nosso coração e um tesouro que não se abala, entre aspas, digamos assim, né? Fazendo essa frase, entre aspas. Nosso tesouro é em algo que não se abala, é em Cristo, que não se abala, é em Deus, certo? Então, como também ocorria com nossos antepassados ali, digamos assim, com o povo de Israel, com os cristãos, os hebreus, né, os israelitas, nós também vivemos crises, né? A gente vive crise, a gente passa não necessariamente por guerras e perseguições igual a deles, que refletiam em perseguições físicas, né, de morte. A gente aqui na nossa realidade, de hoje aqui, quanto Brasil, quanto um país em que é laico, que você pode fazer isso aqui, a gente está se reunindo aqui, porque o nosso Estado nos dá amplo direito de fazer isso, certo? Existem estados que não podem fazer isso, estado de país, né? Estou falando de estado no sentido de país. Não pode fazer isso, eles não podem fazer isso. Mas ainda assim a gente passa por crises, né? A pandemia, a gente fala aqui, é clássico, né? Já está algo clássico, é algo que está todo mundo passando por isso, e é uma crise para nós também, claro, é uma dificuldade para a gente. É uma dificuldade para nós cristãos também, não tenha dúvida. Não é porque nós somos cristãos que isso não vai nos atingir. Claro que nos atinge. Infelizmente, desemprego, enfermidade, insegurança, morte, infelizmente, essas coisas nos afligem. E o que vai definir a sua firmeza é onde vai estar o seu coração, é onde você construiu a sua casa, certo? Então, se você constrói a sua casa numa areia fina ali, vai desabar. Vem a água e leva embora. Mas, né, vem a enchente e vai tudo junto. Se você constrói a sua casa na rocha, né, no monte, digamos assim, se você constrói a sua casa num lugar seguro, no monte, como era Jerusalém, então vai passar todas essas coisas, podem até levar as coisas que estão ao redor, mas o núcleo, né, o núcleo da casa que não desaba, né, não desaba. Você pode passar por dificuldades, mas
você em si, quanto cristão, quanto fé, não desaba. Por quê? Porque o seu coração está apontado para Cristo, certo? Então, a gente vai passar, sim, por essas situações, mas a gente tem que saber para onde que a gente está olhando, né? E aqui a gente vê também no Salmo 125, que ele diz assim, ó, o cetro, no verso 3, né? O cetro dos ímpios não permanecerá sobre os justos. Ele não está dizendo que não vai vir o cetro dos ímpios, mas ele está dizendo que não vai permanecer, certo? Então, a gente tem que entender que, sim, podemos ter aqui, trazendo para a nossa realidade, perseguições, podemos ter dificuldades por ser cristão? Sim, podemos, mas isso não vai permanecer. Isso não vai permanecer, é o que o Salmo está dizendo aqui. Por quê? Porque a vitória dos justos, aqui justo no sentido daqueles que têm o seu coração firmado em Deus, ela é certa, ela vai acontecer. Né? Como diz o Billy Graham, se não me engano, ele fala assim, eu li o final da Bíblia e o final é feliz, o final é muito bom. Ele fala, eu li o final, ele fala, usando esse termo, eu li o final da Bíblia, no sentido de, olha lá o finalzinho, o que vai acontecer? Vai acontecer que o povo vai estar com Cristo na eternidade. Então, não vai permanecer, por mais que isso aconteça de ter a perseguição, o ímpio querendo derrubar a sua fé, a nossa fé, então, mas isso não permanece. É isso que o Salmo diz aqui, tá? O Salmo 125, verso 3. Então, Deus, ele não garante, Deus, ele não diz, perdão, que essas coisas não vão acontecer. Mas, pelo contrário, a Bíblia ela é bem realista, né? Ela não é pessimista, ela é realista. Ela fala, não, isso pode acontecer sim, não tenha dúvida, mas onde que você está firmado? Qual é o seu objetivo? É isso que vai definir o que vai acontecer com você quanto cristão, digamos assim, né? Quanto cristão. E a graça disso, vamos dizer assim, ela está no fato de, por mais que essas coisas aconteçam, por mais que adversidades podem aparecer, nós ficamos inabaláveis, desde que nós tenhamos a nossa visão em Cristo. Isso parece até utópico, né? O que é a utopia? Utopia é tudo aquilo que é bom demais para ser verdade. Não, isso não é, digamos assim, é bom, e distopia é o contrário, são coisas extremamente ruins, né? Nós temos histórias utópicas e distópicas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um mundo onde acabou toda a violência. Isso é utópico. Isso é utópico, porque o ser humano, infelizmente, ele é um ser humano que ele tem uma tendência a ter esse lado violento. Então, é uma utopia você dizer que, não, o mundo um dia vai, o amor, digamos assim, os universalistas, não estou falando de gente da Igreja Universal, universalistas é uma linha de pensamento que fala assim, o amor vai vencer, né, o amor vai vencer e todo mundo vai ser salvo. Isso é uma utopia e uma mentira também, mas é uma utopia, né? Nossa, parece, quando a gente às vezes lê sobre a graça, parece que é utópico, né? Nossa, Deus perdoa tudo, me perdoa tudo quando eu estou dizendo aqui quanto cristão, tá, gente? Então, quando eu estou dizendo isso é quando você realmente é cristão. Deus me perdoa, é a graça, me justificou. Nossa, é maravilhoso, tal. Parece até utópico, parece que não é verdade, mas é uma realidade. Parece uma utopia, mas não é. Isso é uma realidade, tá? Isso é uma realidade. E o Salmo, ele termina dizendo assim, Shalom sobre Israel. O termo Shalom, o conceito de Shalom, ele é até abrangente, tá? Ele não quer dizer, assim, uma paz mórbida, digamos assim, mórbida no sentido de uma paz fraca, uma paz que dura pouco. A paz aqui de Shalom, o conceito tem a ver com a ideia de ordem, é como você arrumar alguma coisa que está bagunçada. E aí você fica em paz. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, usando esse termo aqui. Ele pode até estar passando dificuldades, o peregrino aqui.
Mas ele está em paz porque ele sabe em quem ele confia. A casa dele, digamos assim, ou seja, que seria o coração dele, está em ordem. Não está bagunçado, ele sabe em quem ele confia. Então ele tem essa paz. É isso que o termo shalom quer dizer. Então, o Salmo, ele termina dizendo que, independentemente do que estivesse acontecendo, no coração e na vida do que confia em Deus, a paz, ela é real. O equilíbrio, ela ia reinar, né? E o reinível, e o equilíbrio e a plenitude, ela iria reinar. Né? Então, ela reina, né? Se a gente tem essa paz. Isso é graça. E quem crê assim, vive assim, experimenta isso. Né? Mas a gente tem que buscar ficar firme nesse sentido, olhar para Deus para que nós fiquemos como o Monte Sião, inabalável. É essa paz que ele está dizendo, não que ele não vai ter dificuldades. Né? E eu quero dizer aqui, fala, nossa, Gustavo, você está falando de dificuldade, parece que a vida... Não estou falando isso, estou falando para quando vir esses momentos, porque é isso que o Salmo está querendo dizer aqui, tá? O Salmo 125 está dizendo, não é porque a vida tem que ser só... Não, muito pelo contrário, não é isso não. Mas a vida, ela acontece essas coisas. Então, quando essas coisas acontecerem na nossa vida, a gente tem que saber em quem a gente vai olhar. Porque, assim, quando a nossa vida tá tranquila, é muito fácil falar, nossa, tenho fé, sou como o Monte Sião, inabalável. É facinho falar, né? Quanto tá tudo certo, na sua casa, com seus filhos, o seu casamento tá tudo, né, certinho, a gente tá, nossa, ó. Mas e quando o cinto aperta? Pode acontecer. Então, e aí a gente vai ver se a gente tá olhando pro lado certo ou não. Né? É nesses momentos que a gente vê isso. Então, é nesse sentido o Salmo 125, tá? É nesse sentido que eu tô dizendo aqui. Então, pensando no que a gente falou aqui, qual seria a nossa missão, né? Pensando no que a gente falou, lembre-se aí de quantas pessoas você conhece que estão desesperadas, quantas pessoas estão passando por dificuldade. Lembre-se disso. Ou lembre-se, se você está passando por isso, e pense o seguinte, onde que o coração dessas pessoas, onde que os olhos dessas pessoas estão apontando? Elas estão apontando para um lugar inabalável, para Deus, ou eu estou vendo essas pessoas ao meu redor, estão apontando, ou eu estou passando por isso, e meu coração está apontando para outro lado, e por isso eu estou sentindo que eu vou desabar. Então, se a gente tem pessoas que estão no nosso círculo de convivência, que estão passando por isso, seria o caso, talvez, a gente convidá-las, né, para conhecer o nosso Deus, convidá-las no sentido de falar para elas sobre isso, dar essa palavra, ou se você está passando por isso, convidar você a fazer isso, a passar a olhar para esse lado, certo? Para o monte que não se abala, para Deus. Ok? Então, isso quanto à nossa missão. Porque no mundo a gente é cercado mesmo por medo e por insegurança. Mas, como eu disse várias vezes aqui, insisto, o que vai definir o quanto a gente fica firme é onde a gente construiu a nossa casa, né? Sobre a areia ou sobre a rocha, para onde que a gente confia, certo? Então, para que nós possamos refletir, eu quero deixar aqui essa palavra de reflexão. Em quem ou em que pessoas você tem depositado a sua confiança, certo? Em Deus, e assim você fica como Monte Sião, ou nos seus bens, na sua família, em um governo. Onde que nós estamos depositando a nossa confiança? Fica isso para a gente refletir. Onde que a gente está olhando? Quando a adversidade vem, para quem eu me socorro, né? Então, para quem eu peço socorro? Onde que eu vou? Onde que eu estou construindo a minha casa? Então, fica isso como reflexão, ok? Então, irmãos, quanto
aula mesmo, dizendo assim, era isso que eu tinha para falar, tá? E aí eu convido os irmãos para fazerem os comentários e participar aqui comigo. Tem algum comentário, alguma dúvida? Ah, Sim. é o seguinte, eu tava tentando participar aqui, mas estava tendo algum problema com o meu microfone. Ah, pode É, falar. deixa eu comentar aqui a respeito dessa questão da gente viver tempos difíceis ou passar por dificuldade. Isso ajuda a construir a nossa fé também, né? É Sim, porque, como você estava falando, quando está tudo bem, às vezes é muito fácil eu comentar, eu falar com as pessoas, não, fé, né, é muito bom, tal, eu estou vivendo na fé. Mas quando eu estou passando por dificuldade, aí eu tenho essa oportunidade de experimentar, né, a palavra de Deus de uma maneira, digamos assim, de viver essa dificuldade olhando realmente para Cristo, né? Por exemplo, vou pegar aqui lá quando os primeiros cristãos criam em Jesus, o uhum, Império Romano ia em cima deles lá, ia para matar, né? Não só o Império Romano, antes deles os próprios judeus mesmo, iam para matar e tal. Então, digamos assim, quando a gente está passando por dificuldade, digamos que a gente pode vivenciar, não estou falando que é a única maneira, tá? Mas a gente cresce passando por dificuldade, né? E aí a gente tem a oportunidade de vivenciar a nossa fé nesses momentos difíceis e a gente tem experiência para passar para outras pessoas, né? A respeito dessas dificuldades ou do que Cristo fez por nós, né? exatamente. Bem colocado. É isso mesmo. Né? Nos momentos de dificuldades, a gente cresce e aprende, né? Porque às vezes as dificuldades, algumas delas, talvez às vezes até a maioria, a gente mesmo que cria. E aí a gente aprende o quê? A gente utiliza isso o quê? Para aprender, né? E você cresce na fé, cresce quanto confiança em Deus e aprende com aquilo que aconteceu na sua vida, certo? Então a gente tem que utilizar essas adversidades na vida para aprender e crescer. Muito bem colocado. Tem mais algum comentário? Algum irmão mais quer participar? Pode colocar a pergunta no chat ou pode habilitar o microfone aí e dar um toque aqui para gente. Tem pergunta no YouTube? Eu vi aqui que estava offline, já está aparecendo. Tem pergunta? Eu não acessei aqui o YouTube. Não tem perguntas, comentários. Ah, Luiz Gustavo, oi, pode falar. aqui em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, fala que, todavia, o meu justo viverá pela fé, né? Sim, E não é só isso, ele fala que a gente não deve retroceder, né? O justo, ele não deve retroceder, porque se retroceder, nele não se compraz a minha alma, né? O Senhor diz. E daí, então, ele continua no versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, a fé, ela nos firma e também a gente não deve retroceder, né? Deve continuar firme e inabalável, né? É só uma contribuição para firmar mais. exatamente. Não, muito bem colocado, irmã Miriam, é isso mesmo. A gente não deve retroceder, claro. A gente é muito bem colocado, é isso mesmo. Quando a gente passa por essas situações, a gente tem que ficar firme. É por isso que a gente tem que construir a nossa casa na rocha, porque se você começar a construir a sua casa na areia, quando essas coisas vierem a acontecer, você vai retroceder, né, entre aspas, no sentido de vai levar tudo. Então, de fato, muito bem colocado. A gente tem que saber onde que a gente firma o nosso coração para que isso que você colocou aconteça, né? É, A gente não retroceda, né? A nossa casa não seja levada embora com a chuva. é isso, porque às vezes a gente passa por situação
que quase que a gente, né? Igual o Salmo 73, quase resvalou meu pé. Então, esse versículo aqui é um versículo que eu e o reverendo Luiz, nós tomamos por base no nosso casamento, sabe? Quando a gente foi casado, até gravou na aliança. Porque para a gente sempre lembrar que nós nunca devemos retroceder, né? Sim, muito bem, muito interessante isso, grifar na aliança. Você grifou mesmo, fisicamente, na aliança. Isso, grifamos que legal. Na parte de dentro da aliança. Nossa, bacana. Fica a dica aí, irmãos. Ó. É interessante, né? Tá sempre junto, né? Que tá sempre na mão ali. Você pode, se acontecer alguma coisa ali, você ficar meio assim, você tira e dá uma lida lá, né? É isso mesmo. Muito boa ideia, viu? Fica a dica aí. Gostei da dica. Muito bem colocado, Miriam. Muito obrigado, viu, pela contribuição. Alguém mais tem alguma... O pastor escreveu aqui no chat, ó. Esse estudo tem a ver com a mensagem de hoje à noite. Então, hoje tem um culto, irmão, 7h30, né? Participa aí do culto hoje à noite. É isso, né, pastor? Hoje é 7h30, 19h30. Continuando o estudo que se iniciou, né? É isso? Isso, 19h30 o culto, irmãos. Irmãos, então eu acho que é isso, tá? Se alguém quiser ainda participar, dá um toque aqui. Mas, no mais, é isso que eu tinha para falar para os irmãos, tá? Então eu quero te desejar um ótimo domingo, um ótimo final de semana, tá? Continue se cuidando, tá bom? Se Deus quiser, essa vacina vai sair, vamos orar para essa vacina sair aí até no final do ano. A gente sabe que por esses meses é muito difícil sair, porque são testes, né? Mas se Deus quiser, até o final do ano aí, tomara que essa vacina esteja pronta aí para a população. Tá bom? Então, Gustavo, sim. Bom dia aí a todos, né? Eu quero dar um recado aqui, que nós tivemos reunido em conselho e decidimos pela volta dos cultos no mês que vem. Nós vamos passar mais orientações, ou todas as orientações. Eu vou fazer um vídeo explicando como que vamos proceder essa volta no mês que vem. Então, por enquanto, eu ainda estou montando as equipes que vão estar trabalhando nos cultos, e essa volta, eu posso dizer, que ela vai ser apenas do culto à noite. As outras reuniões continuarão online como estão sendo feitas. Nós teremos a participação de cerca de 40% da capacidade da igreja, e nós vamos tomar todos os cuidados para que não haja nenhuma contaminação, né? Então, ou seja, as pessoas obrigatoriamente terão que estar usando máscaras, nós vamos usar o álcool gel, aquele medidor de febre, né? Se a pessoa está com febre, nós vamos tomar todos os cuidados para que os cultos possam acontecer na igreja. Paralelamente, a gente também está providenciando a internet para que a gente possa transmitir os cultos para aqueles que não vão poder estar no templo com a gente. Nós orientamos também para que as pessoas que estão no grupo de risco, acima de 60 anos também, que não participem desses cultos, bem como aquelas crianças menores, né, que também não participam, porque nós não vamos ter trabalho para as crianças durante esses encontros para os cultos. As demais informações, e essas também, elas vão ser amplamente divulgadas no nosso mural da igreja e também pelo YouTube. A gente vai fazer vídeo e vamos explicar essa decisão que o Conselho tomou, e a gente vai retomando aos poucos aí para o próximo mês. A gente conta com a compreensão e o apoio de todos, mas entendemos também o seguinte, que essa é uma decisão muito pessoal, e aquela pessoa que não se sente segura, a gente orienta que ela não compareça, mas que ela possa participar de forma online.
Quem não se sentir seguro, por favor, não vá, né? Fique em casa com a sua família, até que você possa se sentir seguro e assim participar. Como a participação é 40%, eu ainda vou ver com o conselho como que nós vamos fazer para limitar essa participação, né? Como que a gente vai fazer isso? Mas as informações, como eu disse, serão passadas a tempo, tá bom? A gente pede as orações dos irmãos. Um segundo recado que eu queria passar, na verdade, é um pedido de oração. O pastor Luiz Ricardo, que eu sempre falo nele porque ele foi meu discipulador, ele se encontra internado e a situação, a condição de saúde dele é grave, não é o problema do vírus, tá aí, da pandemia, do coronavírus, não é, mas ele está na UTI, o quadro dele ontem piorou, eu não sei precisar qual que é o problema dele, mas eu peço à igreja que ore pelo nosso irmão e que Deus possa livrá-lo dessa situação. Ok? Muito obrigado por tudo. Ok, pastor, muito obrigado pelos recados. Então vamos ficar atentos, irmãos, aos recados que o pastor vai transmitir através do vídeo, né, que ele falou que vai transmitir, e também vamos orar aí pelo pastor Luiz Ricardo, que o pastor pediu a oração. Vou pedir aqui para que Deus, né, entre com providência na saúde dele, amém? Tá? Irmã Miriam, a irmã quer orar para encerrar e também orar em favor do pastor Luiz Ricardo? Posso orar, sim. Tá? Vamos orar, então. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos muito, Senhor, por esse dia, por esta mensagem, Senhor, por essa lição da aula do irmão Luiz Gustavo. Obrigado pelo entendimento que o Senhor nos dá através do teu Santo Espírito, que o Senhor esteja aplicando nas nossas vidas, que o Senhor esteja abençoando também o irmão Luiz Gustavo, que ele sempre possa crescer mais e mais no conhecimento da tua palavra e para aplicar no ensino da tua igreja, Senhor. Com ele também abençoa todas as famílias da nossa igreja, Senhor. Agora eu quero te pedir uma bênção especial para o pastor Luiz Ricardo, que se encontra naquela situação, na UTI, depois de uma cirurgia que ele teve, Senhor, que ele possa, ó Deus, estar sendo assistido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o médico dos médicos. Abençoa também a irmã da Odineuza, a Norma, que também já frequentou a nossa igreja e mora em Brasília, que está na UTI também, muito mal, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, derramando as suas bênçãos, que ela possa também ser recuperada pelo médico dos médicos, nosso Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus, prepara-nos para o culto da noite e guarda-nos, Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito obrigado, irmãos, e até semana que vem com mais uma aula. Amém? Uma ótima semana a todos. Deus abençoe.